se alguém quiser ouvir depois, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui primeiro direito. Vocês estão vendo direitinho aí? Imagem, tá beleza? Tá tranquilo, tá bom. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Então, né, vamos seguir. Semana passada a gente acabou a primeira parte. Começamos essa segunda parte aqui, né? Só fazendo uma revisão rápida, sempre lembrando que isso aqui é uma microbacia hidrográfica. Falando nisso, lembrando, eu mandei para vocês esse link aqui mesmo. Amanhã tem a defesa de tese da minha orientada, de uma orientada minha, Geisa, e o tema é muito interessante, tá? Que ela fez ali no sítio Jaqueira. O sítio Jaqueira fica ali do Nilton, ali no começo de Alegre, ali em frente àquele mercado Big, e ele trabalha com recuperação de área degradada há muitos anos, né? Então, muito interessante a tese dela. Se vocês puderem ver, tá 13 horas. O link é esse aqui mesmo, tá? Bom, então isso aqui é uma microbacia. A microbacia hidrográfica é aqui que acontece a vida da gente, né? Cada um na sua. Né? Todos esses processos aqui acontecem praticamente invisíveis, né? A gente, de certa forma, a gente não vê que está acontecendo isso aqui, mas está acontecendo, né? Então, hoje, por exemplo, ontem choveu, né? Pelo menos aqui em Guarapari choveu. Hoje amanheceu com sol forte. Então, todo esse processo aqui se deu, né? Evaporação que vai se formando nuvens, já tem uma previsão de chuva para aqui amanhã à tarde, né? Precipita, ela escoa. O ideal é que não escoasse, o ideal é que ela infiltrasse no solo, mas o que escoa vai para lagos, rios, riachos, córregos, né? E uma parte vai infiltrar no solo, né? E vai ser utilizado. Professor, Oi. a Débora pediu para o senhor aceitar ela. Ah, tá. Deixa eu ir lá. Permitir todos. Débora e Arthur. Débora e Arthur, tudo bom? Entraram, será? Tudo bom? Entrando sim, entrei. Beleza. Então, gente, é isso aqui, né? Isso que acontece. Né? Você vê todos esses processos, eles estão acontecendo imediatamente que o Sol nasce, o Sol chega, calor, chega à superfície e vai acontecendo isso tudo aqui, né? Bom, os processos se dão de uma forma diferente, né? Eu mostrei para vocês semana passada que isso aqui a fazenda Vulcão, da família do Sebastião Salgado, e era uma área totalmente degradada como essa, igual a tantas que tem aí em Alegre, Castelo, Cachoeiro, por aí afora, né? E aqui a área é recuperada. Quando você faz isso aqui, toda a dinâmica é alterada, né? Isso aqui foi degradado primeiro por café e depois por pasto. Por quê? A ausência de manejo correto, né? Você vê que aqui, mesmo tendo sido café e mesmo tendo sido pasto, cadê curva de nível, cadê terraço? Nada aqui, né? Era plantado de qualquer jeito, então era um problema. Bom, aí nós falamos que a agricultura familiar é o foco tanto da cafeicultura clássica como da cafeicultura agroecológica, porque, afinal de contas, 85% das propriedades do Brasil pertencem ao modelo de agricultura familiar, né? E quando é agroecologia, a gente falou que tem 10 elementos básicos, né? Diversidade, criação conjunta, troca de conhecimento, sinergias, eficiência, reciclagem, resiliência, valores humanos sociais, culturas e tradições alimentares, governança responsável e economia circular e solidária, né? Então, esses são os princípios.
Como é que está no mundo isso aqui? Está crescendo muito, né? O homem hoje, ele tem mais essa visão aqui do lado esquerdo, de conservação, né? Infelizmente, alguns têm essa visão aqui ainda. A consciência, de um modo geral, ela nunca chega da mesma forma. O fato é que sistemas biodiversos, como esse aqui, ele tem maior resistência e maior resiliência que sistemas degradados, por exemplo, né, com baixa biodiversidade. Né? E a gente falou que o sistema se movimenta. Né? Quando acontece qualquer coisa, como num sistema desse aqui, né, isso aqui é só imaginar Alegre, tá, gente? Não me xingue aí quem é de Alegre, porque Castelo é basicamente isso aqui também, Cachoeiro, quase tudo isso aqui. O que a gente vê é isso aqui. Né? Plantio de café onde não se deve, plantio, pastagem, pior ainda, né? Naquele trecho que vai depois da UFES ali, na hora que começa a subir aquela serrinha aí até chegar em Alegre, tem montanha ali, tem costa ali com 70%, 80% de declividade, que é pasto. Né? Desse jeito aqui, ó, topo de morro, que era para estar todo revegetado, em pasto. O que acontece é isso aqui, né? Rios poluídos, né? Degradados, encosta degradada, cidade sem tratamento de esgoto, ou seja, é um caos, né? Exemplo é isso aqui. Você vê, isso aqui é uma nascente. É igual a tantas que tem do próprio Instituto. E cheio de marca de pé de boi aqui, ó, cavalo, né? É lógico que vai degradar. Deveria ser desse jeito. Lá na apresentação, se vocês puderem ver amanhã, da minha aluna defesa, vocês vão ver que lá no sítio do Newton, ali, sítio Jaqueira, era daquele jeito aqui, né? E hoje está praticamente desse jeito aqui. Não tem nada difícil, né? É só fazer plantio em nível, cordões, né? Barreiras vegetacionais, barraginhas, área de APP você revegetar, né? Então não é nada que seja difícil nem caro, é vontade, né? Aqui é o Vale lá da Estrela, eu comentei com vocês semana passada, e aqui a gente já vê um pedacinho de lavoura bacana, né? Fizeram a colheita aqui no ponto certo, né? Semi-seletiva, você vê aqui plantado em nível, aqui carreador, né? Certinho, outro carreador aqui, estrada, aqui uma matinha. Se você olhar no fundo aqui, você observa aqui também uma mata, aqui café, aqui tem mata. Então você vê que existe um equilíbrio. E tudo isso a gente falou que precisa ser feito para você, de fato, praticar o manejo das bacias hidrográficas, né? E nada mais do que cuidar bem, práticas conservacionistas, né? É tudo isso que a gente vai ver. Elas podem ser edáficas, vegetativas e mecânicas, né? E o grande segredo na prática é nunca ter uma situação como essa aqui, que não tem prática conservacionista nenhuma, mas o certo é ser isso aqui, né? Então, onde que tem declividade acentuada? É mata de topo. Aqui, vegetação ciliar, tá vendo? Aqui é córrego, aqui é nascente, outra nascente, córrego, vegetação ciliar. Aqui você faz caixas de acumulação, ou barraginha, como é chamada, né? Aqui pode ser um terraço de base estreita, aqui pode ser um terraço de base larga ou de base estreita, né? Renques de vegetação, para você tentar conter a erosão que desce aqui. Então, são práticas milenares, né, que não tem dificuldade, né? E aqui a gente mostrou, né, um lugar sem manejo e aqui um lugar com manejo, né? Então, você vê a diferença que é. Imagine, por exemplo, o ganho do produtor, né, o gado que está pastando num local como esse, poderia ser uma cultura, outra qualquer, como que o ganho de peso vai ser muito maior do que num lugar desse aqui, né? Então, os benefícios são os mais diversos possíveis.
Aqui eu mostrei para vocês uma microbacia degradada. Você vê que aqui tinha um corpo hídrico, você lembra que eu falei, e hoje está cheio de taboa aqui. Taboa é aquela vegetação que nasce dentro do brejo, né? Por que nasceu? Porque a terra, né, o solo foi descendo daqui, e foi cobrindo o leito do córrego, né? Então você tem uma microbacia em processo de degradação. Tudo isso acontece numa paisagem como essa, né? O grande problema relacionado à erosão, praticamente quase toda prática conservacionista que você faz tentando evitar a erosão, né? Então você usa muito práticas, isso aqui, interceptação pela vegetação, né? E ramps, que a gente vai ver os que são mais utilizados. Aí nós chegamos aqui no componente solo, né? Mostrei para vocês que esse aqui seria um solo ideal. Olha a cor dele, né? Uma cor escura significa que ele é muito rico em matéria orgânica, né? Mas a gente falou que por ser um ser vivo e que desempenha tantas funções, né? Regulação e distribuição, armazenamento de água, fonte de energia, nutrientes para ciclagem, nutrientes para as plantas, ação filtrante, protetora, qualidade da água, né? Tem riscos. Tem riscos, como a gente viu. Muita gente realiza plantios, cultivos, atividades mais diversas, né? Pecuária, agricultura, sem utilização de práticas conservacionistas de solo e água, né? Então a gente mostrou, né, um lugar como esse aqui, no Alto Xingu, né, era floresta amazônica. Quando você faz um recorte de um trechinho desse aqui, é isso aqui, ó. Cadê a vegetação, cadê a mata ciliar? Nada disso. E para onde que está indo essa terra que está faltando aqui? Para dentro do córrego. Isso aqui é o famoso assoreamento, né? Famoso e triste, né? Assoreamento. Mostramos vários tipos de erosão, né? O mais comum aqui na nossa região é o fluvial, provocado pelos rios, e o pluvial, relacionado com a chuva, né? Esses outros aqui menos, né? Gravitacional tem algum em Alegre também, né? Indo para Guaçuí também você vê alguns pontos assim, né? E a gente falou que tudo isso perpassa pelo uso inadequado do solo. Infelizmente, os produtores nossos têm um baixo nível intelectual, pouco estudo, segue muito receita de bolo, né? A maioria dos produtores, por exemplo, vai comprar adubo, chega lá, o cara fala assim, quantos anos tem sua lavoura? Tantos anos. Então, compra aqui o 4,14,8 ou outro 28,16, coloca 200 gramas por pé de café e pronto. E ele vai usando isso aí de receita, né? Práticas inadequadas, né, como desmatamento, fogo, né, a redução da biodiversidade, sistemas que têm uma única cultura, por exemplo, erosão, a ausência de saneamento, monocultivos, homem e ganância, né? Isso aqui é o reflexo do que vai acontecer, né? Aqui a gente mostrou, essa foto é muito, muito elucidativa, né? Mostrando o papel das árvores, né? Porque a gente vê o que está aqui em cima. É igual o pé de café, você vê o que está ali em cima ali, mas e a raiz do pé de café? O que ela está arrumando lá embaixo, né? Então ela tem uma função importantíssima. E aí nós chegamos no solo. Como que aquele solo, aquela primeira foto que apareceu ali bonita, com matéria orgânica, ele foi formado como? Ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, né? Há milhões de anos você tinha só litosfera, né? A partir do momento que foi evoluindo, né, começou a surgir atmosfera, depois hidrosfera, aí começou a surgir vida, né? A ação desses 4 componentes, dessas 4 esferas aqui, sobre a rocha, vai dar origem a um determinado tipo de solo, né? Então a gente mostrou que a pedosfera, que é o solo, né, existe uma ligação direta entre todos eles, né? Pedosfera, lixiviação, né? E aqui, formação do solo.
pedosfera e biosfera. Tem reciclagem, a biosfera produz a fauna e flora do solo. Então, para todos eles, você vê intensa. A maioria delas a gente não vê, né? Que o solo está um pouco úmido, você não vê água, né? Hidrosfera aqui, precipitação, relação direta, né? As nuvens e tal. Então, essa relação aqui é muito dinâmica e uma dependente da outra, né? Como é que funciona a nossa Terra, né? Nosso planeta? De fato, a parte produtiva que a gente tem é só essa crosta aqui. A camadinha é muito fina, né? Você vê em local que tem afloramento rochoso, você tem uma camada de solo, às vezes, de 40 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. Solo muito profundo, aí vai ter 30, 40, 100 metros. É raro você achar um solo com mais de 100 metros, a não ser os latossolos lá da região de Cerrado, que são solos mais profundos, tá? A maioria é solo com 5, 10 metros. E aqui dentro tudo é rocha, né? O núcleo a uma temperatura de 5.500 graus centígrados, né? À medida que você vai entrando, você tem aumentos de temperatura, densidade e pressão, né? E aqui você tem um núcleo líquido, né? Esse núcleo líquido aqui é praticamente ferro e níquel, e graças a ele que nós temos a gravidade, né? Por isso que a gente anda aqui, não fica flutuando, né? É um equilíbrio perfeito. Então, isso aqui, né, é a nossa camada interna até o núcleo, né? Então, esse material de origem, que poderia ser esse aqui, por exemplo, né? Sob a ação do clima, quando você fala clima, é temperatura, radiação solar, chuva, vento, e sob a ação de micro-organismos e organismos, né, sobre esse material de origem, em um dado relevo, em um dado intervalo de tempo, vai formar um determinado tipo de solo, né? Esse solo aqui, ele será tão mais fértil e tão mais rico, dependendo do material de origem. Se você tem, por exemplo, uma rocha basáltica, você vai ter um solo muito rico em ferro, níquel e outros minerais, magnésio, potássio. Se você tem uma rocha sílica, por exemplo, basicamente silício é SiO4, né? Basicamente é muito pobre. Você vai ter esses solos arenosos, né, que compõem muito a região de Cerrado e regiões altas aqui do Espírito Santo, né? Brejetuba tem muito solo desse tipo, né? A Linguaçuí também, uma parte de Conceição, Venda Nova, né? Então, o solo atual vai depender muito do material de origem, né? Quanto mais rica for a rocha, mais rico será o solo originado dela. E aqui a gente mostrou, aqui é o Forno Grande, lá em Castelo, né? Forno Grande fica no município de Castelo, em terreno 100% capixaba, é o ponto mais alto do Espírito Santo, né? Porque o Caparaó ele divide com Minas. Então aqui a gente vê, né, quando você tem aqui uma parte muito íngreme, né, onde não tem, a água bate, escorre rapidamente, então você tem a rocha praticamente íntegra. Nos locais mais planos, ou côncavos, ou semicôncavos, você vê já a vegetação se desenvolvendo, né? Então, aqui já está havendo a intemperização da rocha, né? Quanto mais plano ou mais côncavo for o local, mais acelerado é o processo de intemperização da rocha, né? Então, você tem vários tipos de intemperismo, né? Você tem o intemperismo biológico, que é pela ação das plantas, por exemplo, né? Algas, micro-organismos, de modo geral. Aqui você vê um caso assim, extremo, né? Aqui uma rocha, né? Nasceu uma árvore aqui e ela foi desenvolvendo tanto que ela rachou a pedra mesmo, né?
A mesma coisa vai acontecendo por aqui, outros casos como esse, né? Tem o químico, né? Aqui tem o físico, vai quebrando, às vezes, quente, calor, frio, né? A chuva. E aqui o biológico, né? Que é a vegetação que vai crescendo. Essa foto eu mostrei, não sei se eu mostrei para vocês, eu acho que isso aqui eu já não mostrei, não. Isso aqui foi mês passado, retrasado, eu fui passar um fim de semana ali em Venda Nova, Domingos Martins, na verdade. Aí estava fazendo uma caminhada, vi isso aqui, ó. Isso aqui é uma rocha, tá vendo? E em cima da rocha, ela já está sendo colonizada, ó. Aqui tem bromélia, aqui tem espécies pioneiras, ó. Olha a raiz dela como é que vem da volta aqui, né? Aqui já tem musgo se desenvolvendo, então está provocando o apodrecimento da rocha, que é o processo chamado de intemperização, né? Daqui a alguns milhares de anos, essa rocha que vai ter desaparecido vai ser o quê? Solo, né? Então, a coluna geológica é isso aqui, né? Para vocês entenderem, né? Ela vai sendo formada ao longo de um período. Esse aqui é o período mais antigo, são as rochas mais antigas, estão aqui embaixo. Geólogos, por exemplo, paleontólogos, quando quer descobrir quem habitou um lugar, fazer um estudo, é só para você fazer um perfil do solo, né? Você faz uma trincheira e vai procurando. É o serviço do paleontólogo e do geólogo, né? Você vai achando aqui, e isso aqui conta a história. Por isso que quando alguém fala assim, tal lugar tem 1 milhão de anos, tal lugar tem, você acha que é chutado? Não é chutado, né? É via esses estudos aqui que você fica sabendo, né? Bom, o ciclo das rochas, né, de um modo geral, é isso aqui, tá? Você tem as rochas magmáticas, que são as originadas do magma do vulcão. São as rochas mais resistentes que tem. E as rochas metamórficas, elas são resultantes ou das magmáticas ou das sedimentares, em função de calor e pressão. Tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Eu falo em função de calor e pressão, né, vai se formando. Micael está chegando. Fala, Micael. Você vai formando esse tipo de rocha, tá? Então, aqui você tem essa que é originária do magma do vulcão, são as magmáticas ou ígneas, né? As metamórficas e as sedimentares. Por exemplo, você tem bacia, delta de rios, né? Que vai recebendo esse tanto de material, vai se sobrepondo, a pressão vai aumentando, à medida que aumenta a pressão, a temperatura aumenta, e aquilo ali vai consolidando, e você, ao longo de milhares de anos, você vai ter ali uma rocha sedimentar, né? Aqui são fenômenos, a gente não vai entrar tanto em detalhe, né? Intrusão, cristalização, metamorfismo, né? Está tudo associado, compactação, fusão, são os fenômenos. Bom, então aqui a gente tem, no processo evolutivo, isso aqui, a gente tinha uma rocha, e em função da intemperização, olha, vai apodrecendo a rocha e vai se formando solo. Com o passar do tempo, cada vez vai ficando mais profundo, né? A erosão, que é tudo que a gente não quer, é o movimento contrário. O solo que vai sofrendo erosão, ele vai perdendo essa camada aqui de cima, que é a parte mais fértil do solo, né? E ele vai voltando. Então, tem lugares que você vê que a erosão é tão profunda que você já começa a avistar o horizonte C, às vezes, né? Você consegue ver a rocha-mãe. Então, isso aqui é um processo. Bom, quando você tem um local como esse aqui, que é um local mais plano, né? Bem mais fácil a conservação do solo. É aquilo que eu mostrei na aula passada. Isso aqui seria um solo de classe 1 e 2, né? Não tem nenhum impeditivo, né? Tem uma boa profundidade. Quando você chega numa encosta aqui, isso aqui já pode ser classe 5, de repente aqui já pode ser classe 6, dependendo da profundidade, impedimento que tenha.
Então, aqui, olha, se você for plantar café numa encosta como essa aqui, por exemplo, você tem que fazer prática, usar práticas conservacionistas. Não tem como você fazer como o pessoal chegava antigamente e plantava morro abaixo, né? Porque você vai ter sérios problemas de erosão, né? Olhando aqui do lado plano, então, né, eu acho que vocês já estudaram isso aqui com o Jefferson, mas é sempre bom lembrar, né, ou com o Otacílio, né? Aqui você tem o solo, imagina bem um cafezal plantado aqui, né? A raiz do café não é tão profunda, né? Você tem 60% das raízes do café, está em torno aqui de 60 centímetros de profundidade, né? Embora tenha uma raiz ou outra que pode chegar até 2 metros, mas a maioria está ali nessa faixa aqui de 60 centímetros. E aqui é a vida do seu cafeiro, né? Nesse solo que está aqui, e na umidade que você consegue determinar para esse solo aqui, ele vai ser mais ou menos produtivo, né? Outro dia eu estava falando para uma turma do mestrado como que as pessoas, até hoje, com tanta informação que tem, ainda faz a coisa errada. E tem muita gente técnica que não sabe, tá, gente? Se você tem um solo, por exemplo, com pH muito baixo, não adianta você adubar. Você tem um solo muito compactado, não adianta você adubar. Você tem um solo que não é nenhum nem outro, mas tem muito alumínio trocável, também não vai adiantar adubar. Então, são vários fatores que você tem que levar em consideração, porque aqui, o cuidado que você vai ter nessa zona radicular aqui, que vai garantir a vitalidade do seu pé de café e a sua produtividade, né? Então, tem aqui a zona radicular, e aqui tem a água de chuva, depois que ela infiltrou, passou dessa região aqui, é o que a gente chama de drenagem profunda. Aí ela vai para o aquífero não confinado, que é o aquífero livre, né? E tem o aquífero artesiano. Para chegar no aquífero artesiano, você tem que furar a rocha e ele fica aqui embaixo, né? É o aquífero confinado. Então, isso aqui é como se você tirasse uma radiografia da sua área que está plantada. Aqui a gente vê um solo que sofreu influência da vegetação aqui de superior, porque quando você olha aqui embaixo, você vê que é um solo pobre. Por que você sabe que é pobre? Todo terreno assim, que tem essa cor amarelada, esbranquiçada, é aquilo que eu falei, é muito rico em silício. É quase uma areia lavada. Então, são solos muito pobres em nutrientes, que é muito o caso do cerrado. Os cerrados são solos profundos, têm uma boa estrutura física, mas é desse jeito aqui, é muito pobre. Então, hoje, no cerrado, para você plantar, você tem que fazer adubação verde, arar, gradear e entrar com plantio direto. Aí você planta milho, planta soja, depois você entra com adubação verde de novo. Então, você vai formando a matéria orgânica do solo, como esse aqui, né? Ou seja, é uma prática agronômica que você utilizou que melhorou a qualidade do solo. E o contrário, a erosão, né? A erosão ela acontece muito em solos como esse aqui. Cambissolos, por exemplo, no Instituto tem alguns lugares que tem cambissolos. Quem já foi para Guaçuí já deve ter visto aquelas ossorocas enormes que tem ali. É isso aqui, ó. É esse tipo de solo, né? Então, imagine um local como esse aqui com cobertura vegetacional. Aí você corta a vegetação e faz aqui pasto, faz agricultura sem nenhuma prática conservacionista, né? A água de chuva ela começa a escorrer, chega num dado ponto, ela se avoluma e começa a formar, então, erosão laminar primeiro, depois erosão de ravina, né? São sulcos de mais de meio metro de profundidade, até você formar essas grandes ossorocas aqui, né? Quando você chega numa situação dessa, aí a situação é muito crítica, porque você recuperar uma área dessa vai ter um custo muito elevado, né? Bom, aqui, indo para Pedra Menina, né, a gente teria passado lá esse ano, se não fosse, na verdade, ano passado, né?
Se não fosse a Covid, eu já tinha até marcado, né? A gente iria lá em maio, mas infelizmente não deu para ir. Então, isso aqui é indo lá para, na verdade, voltando lá da propriedade lá da família Lacerda, a gente viu isso aqui, olha. Né? É lógico que esse local aqui ele não está sendo preparado de forma adequada, não está sendo conduzido de forma adequada, e você vai ter a produtividade do café numa condição dessa tende a ser baixa, né? Declividade muito acentuada, poucas práticas estão sendo utilizadas aqui. Está plantando em nível, né? Mas você vê que não seria as condições ideais para você introduzir uma lavoura cafeeira, né? Tem outras opções que a gente vai ver ao longo. Bom, o que acontece num rio como o rio Itapimirim, o rio Castelo, né, e tantos outros rios que a gente tem aqui no Espírito Santo e no Brasil inteiro, né? O rio ele pode ser chamado de um dreno natural, né? Então você tem aqui região de montanha, do outro lado, aqui no meio sempre você tem um dreno, né? Ali, por exemplo, quem mora em Rive, você tem lá na ponta de lá, saindo lá para Alegre, o córrego do Ouro, e tem ali, perto do posto de saúde, o córrego Horizonte, né? São duas microbacias. O que está acontecendo com aquela microbacia que tem até dois alunos, dois orientados meus de mestrado, que estão fazendo a dissertação deles ali? Está acontecendo isso aqui, olha. Terra, solo, lixo, esgoto, está descendo morro abaixo. Isso aqui um dia, gente, já foi, a calha desse rio aqui já foi desse tamanho aqui, ó. Tá? O material vai descendo, vai provocando assoreamento. À medida que o assoreamento vai aumentando, o que vai acontecendo? Você vai diminuindo a calha do rio. Por isso que vai acontecendo enchentes cada vez maiores, né? A enchente do ano passado foi a maior que teve em Castelo, Cachoeiro, Alegre. Jerônimo Monteiro não, Rive ficou debaixo d'água. Por quê? Por causa disso aqui, você está enchendo a calha do rio de terra. Se a chuva for a mesma, se antes, né, quando era desse jeito aqui, vamos supor que a vazão média era essa. Quando chovia muito, subia até aqui. Quer dizer, não atrapalhava nada. Agora, isso aqui não existia. Você começa a ocupar essas áreas aqui de forma irregular. Quando dá uma chuva muito forte, vai subir até aqui, né? E aí você tem casa, você tem toda uma estrutura que é alterada, tá bom? Então, isso aqui, pouca gente entende a lógica disso aqui, né? E muito difícil você resolver o problema depois que aconteceu, né? Eu diria que é praticamente impossível, ainda mais em condições de pobreza que o Brasil vive, né? Bom, organossolo, só para vocês verem como se forma um determinado tipo de solo, né? Imagina que aqui tinha um lago natural, milhares de anos atrás, né? Vegetação, e essa vegetação vai perdendo folha, né? Vai tendo algum movimento aqui, e vai crescendo aqui dentro, e ao longo de milhares de anos, você não tem mais essa água que tem aqui por baixo do lençol, né? Mas você formou um solo aqui, organossolo, que se formou a partir de material orgânico, né? E os solos são os mais variados possíveis, gente. Esse mapa aqui é o mapa de solos do nosso instituto, né? Ele foi feito aqui em 1984. Então, vejam bem a quantidade de solos diferentes que tem aqui no Instituto. Significa que diversos materiais de origem ocorreram nessa área aqui para dar origem a tipos de solos diferentes, né? Então, você tem aqui, por exemplo, os 5, glei
Então você já sabe que ele fica perto de água. É um lugar que já foi alagado, ou é alagado ainda. Solo aluvial também é perto de água, né? Se é eutrófico, de um modo geral, os solos aluviais e eutróficos são bons. O latossolo vermelho e amarelo eutrófico também é um bom solo, né? Mas quando chega aqui no distrófico, aí já tem que corrigir, né? Você tem que aumentar a saturação de bases, aí que entra o papel importante da calagem e depois da adição de matéria orgânica, para você aumentar a saturação de bases e aumentar a CTC do solo, a capacidade de troca catiônica. De nada adianta você simplesmente chegar e adubar um solo desse aqui. Né? São erros que se cometem demais. Né? O processo de degradação de solo, de um modo geral, ele começa muito com a compactação do solo. Né? A gente vai ver, eu acho que da semana que vem, a gente vai ver um trabalho que foi feito com um menino lá do curso de cafeicultura, Alex, não sei se algum de vocês conhece. Ele formou já tem 3 anos, vai defender a tese defendeu, né, a tese de mestrado dele agora. E ele fez um teste ali naquela área que planta milho, ali embaixo do café, aquela lavoura perto da horta ali, onde se planta milho. Aquele terreno ali é altamente compactado. Por que é tão compactado ali, desse jeito? Por causa de uso agrícola, ano após ano. Ano após ano, é trator passando ali, colhe milho e ara de novo e gradeia. Gente, um trator pesa quanto? 1.000 e tantos quilos. Né? E vai compactando. Então, depois de compactado, quando chove, a água não consegue infiltrar. Aí começa aquele fluxo chamado de enxurrada, vai desagregando as partículas do solo, vai tendo transporte do solo, deposição. Né? Então, é um processo clássico que a gente vê aqui. É outro lugar que a gente iria se a gente estivesse tendo aula presencial. Tá vendo? Essa lavoura de café aqui é uma lavoura que estava no processo de conversão. Se ele continuou certinho, ela já é uma lavoura de café orgânico, não agroecológico, orgânico, tá? E o dono dessa lavoura aqui, ele estava muito chateado com o dono desse pasto aqui, porque segundo o dono dessa área aqui, fala que isso aqui é pasto. Gente, isso aqui não é pasto. Isso aqui foi pasto. Hoje é uma área degradada. Tá vendo? Sulcos aqui, erosão. Aí você fala assim, mas o que ele tem a ver com a terra do outro? Tem a ver. Porque a nascente que abastece ambas as propriedades fica na terra dele. Tá? Como está compactado, o que está acontecendo com a nascente? Ela só produz água durante 6 meses do ano. Os outros 6 meses ela fica seca. Porque o solo está compactado. Quando chove, a água não consegue mais infiltrar. Tá? Aqui tem um exemplo muito bom que explica perfeitamente bem isso aqui, para vocês entenderem. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Beleza. Para vocês entenderem perfeitamente bem como é que funciona. Né? Aqui é um latossolo sob a condição natural. Eu diria que esse aqui é o solo ideal, tá, gente? A maioria dos solos, aquilo que a gente chama de solo agrícola, tem essa composição aqui. 35% é mineral, 32% água, 30% ar e 3 a 5% de matéria orgânica. Então, esse aqui é um solo, para café, por exemplo, é um solo ideal. Né? Porque tem alguma matéria orgânica, mineral, boa capacidade de retenção de água e ainda espaço poroso, significa que a macroporosidade desse solo aqui é boa. Então, quando chover, a água vai poder ocupar esse espaço aqui.
Quando você fala que um solo está na capacidade de campo, você já deve estar estudando isso com o Júlio, né, professor Júlio, significa o quê? Que todo esse espaço poroso aqui foi pleno de água. Toda a água de chuva entrou, tapou 100% dos poros de ar, aí o solo atingiu a capacidade de campo, tá? É o máximo de água que um solo pode reter. Bom, isso aqui era antes de você começar a trabalhar. O que aconteceu? Passaram 10 anos nessa área aqui fazendo cultivo. Vamos supor como se fosse aquela área que eu falei lá do Instituto, perto da suinocultura ali, onde se planta milho, né? E vai passando, vai passando. O que aconteceu 10 anos depois? Isso aqui. Então, ficou 62% de minerais, 31% de água, mas olha quanto que ficou de ar. 5%. Não era 30%? Ficou 5%. Matéria orgânica perdeu 1%. O que vai acontecer aqui quando chover, der uma chuva forte? Vai entrar aqui, vai ocupar esses 5%, e todo o restante da água vai virar água de enxurrada, e vai correr sobre o solo, provocando erosão. Tá? Então, isso aqui é um estudo que foi feito, perfeito, né? A partir do momento que você entende o que aconteceu aqui, o solo vai compactando, ele vai perdendo os espaços porosos dele, de 30 passou para 5, né? Não tem onde a água de chuva entrar. Então, uma nascente aqui, o que vai acontecer com essa nascente que tenha nesse local aqui? Vai secar. Não precisa ser vidente nem inteligente para entender isso aqui. Porque se a água não vai ter onde entrar para ficar armazenada, como é que vai reabastecer a nascente, né? Então, é isso aqui. E é o que você vê nesse passo que eu mostrei ali. Tá? De perto é muito pior do que a foto de longe, né? E não está aqui não, mas um dia eu fui lá, tinha um monte de vaca passando aqui, coitada das vacas. Uma mais magra que a outra, pele e osso. Cada uma dá 2 litros a ele de leite, porque como é que vai dar leite? Não tem nada que comer, né? E você vê cenas como essa aqui, pisoteio, ó, perto da nascente, essa degradação aqui. E aqui é o que sobrou da água. Aí aquele produtor de café lá, o Cláudio, que está transformando a lavoura dele em café orgânico, ele tem sistema de irrigação por gotejamento implantado na lavoura inteira. Só que quando ele precisa irrigar, não tem água. Porque ele teria que pegar água aqui. Não tem água. Não tem água por quê? Não tem água porque a área está degradada, não tem espaço poroso para a água ser armazenada quando chove, então você teria uma condição dessa aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo muito importante para vocês entenderem exatamente o que acontece quando ocorre a compactação do solo. Tá? Isso aqui é bom explicar ao vivo, né? A gente está longe, assim, é difícil, mas imagine um campo de futebol. Um campo de futebol, todo mundo sabe que são aproximadamente 10 mil metros quadrados, né? Imagine que esse campo de futebol, dividido em 4 partes de 2.500 metros quadrados cada uma, né? Tenham 4 coberturas vegetacionais. Um quarto dele é mata natural, um quarto dele se pratica agricultura, com a prática do plantio direto, o outro é um campo nativo, vegetação nativa, e o outro, um quarto, plantio convencional. O que é plantio convencional? É você arar, gradear, plantar. Entra com a máquina para colher, depois você ara, gradeia e planta de novo. Aí você aduba, colhe, ara, gradeia, planta e faz tudo de novo. Isso é plantio convencional. Então, o que aconteceu?
Uma chuva de iguais proporções durante 9 horas. Choveu sobre esse campo de futebol. Tá? No local que é mata natural, a infiltração chegou a 85 milímetros por hora. Aonde se praticava o plantio direto, 66 milímetros por hora. No campo nativo, 56 milímetros por hora. E no plantio convencional, 28 milímetros por hora. Então, se você comparar o plantio convencional com a área de mata, você vê que mais de 57 milímetros com relação a esse aqui foi perdido. Perdido como? Por escoamento superficial ou enxurrada. Por isso que quando chove, você vê o rio Itapemirim tão barrento, o rio Castelo tão barrento, porque a água não consegue entrar no solo e ela escoa sobre a superfície, né? Então a gente mostra, por exemplo, que o plantio direto, aí você já começa a tirar conclusões, né? Você já vê, por exemplo, que se você tiver uma lavoura de café e você deixar cobertura sobre as entrelinhas do café, você vai ter uma maior infiltração de água do que se você capinar o café. Né? Então, essas conclusões vocês já vão tirando. Né? Aqui é um lugar que aconteceu isso. Tá vendo? Solo compactado, a água começa a descer, à medida que vai ganhando força, olha como que vai provocando erosão no terreno aqui, olha, o caminho das águas. Aqui é um lugar que foi feito terraplanagem, mal feita, né? O solo ficou compactado, começa o processo erosivo. Além do solo ser muito ruim, isso aqui é um campo solo, tá? Isso aqui é silt, né? Esse rose aqui, ó, né? Muitos chama de saibro, né? Usa muito para colocar em estrada de roça, né? Para acabar com barro, porque ela tem um diâmetro, uma granulometria entre a areia e a argila, ela permite que haja infiltração de água, ao contrário da argila, que é compactada, no caso das estradas, a água não infiltra, vai formar barro. Quando você coloca o saibro, chove, a água infiltra pelo perfil do saibro e reduz a produção de barro. Né? Aqui você vê um campo solo, né? A água descendo por aqui, quando chega no meio da encosta, por exemplo, tá vendo? Vai fragilizando e começa a formar esse processo erosivo aqui, né? Aqui nessa beira de estrada aqui é a mesma coisa, né? Aqui tem vários exemplos. Solo sobre plantio convencional, por exemplo, aqui perdeu 10 toneladas de solo por ano. O sistema de plantio direto perdeu 1,5 toneladas, né? Então, você vê quase 10 vezes menos. São experimentos, né, para provar isso aqui. Aqui tem coisas absurdas até. Né? O solo descoberto, por exemplo, é um latossolo no período de outono e inverno, perdeu 67 toneladas de solo, enquanto no sistema de plantio direto perdeu 700 quilos. Né? Então, não resta dúvida. Né? Tem alguns solos também que são piores. Por exemplo, o latossolo, sob dadas condições, ó, perdeu 44 toneladas. Já um agiosolo, 36, e um litossolo, 28. Mesmo assim, é muita perda. Né? Apesar de ser bem menos que esse, é muita perda de solo. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, o que acontece quando ocorre ou irrigação excessiva, ou quando chove muito excessivamente, que você tem um solo compactado. A partir do momento que enche todos os poros, né, e a água começa a subir sobre o solo, ela vai levando para cima partículas finas de argila. Quando a água baixa, essa argila fica depositada aqui sobre o solo.
Toda criança um dia já brincou num lugar que tinha uma poça e depois que secou a água ficou aquele filme, né, parecendo um filme assim, espelhado. Aquilo ali é a argila que foi depositada, né? Isso aqui, né? Todo mundo que morou na roça já viu isso aqui. Isso aqui é a argila que ascendeu, fez isso aqui, ela subiu e depois ela desceu. Na hora que ela seca, ela fica desse jeito aqui, né? Maurício, Oi? isso aí acontece quando você está fazendo extração de café filtrado. Isso. Quando você vai moer o café que fica com as partículas mais finas, se você bota muita água, cria aquele espelho d'água por cima, quando aquilo lá baixa, fica cheio de partículas por cima. E depois você vai com água de novo, não deixa baixar. Por isso que você tem que colocar em pequenas doses. Isso. Irrigação tem que ser a dose controlada para que não aconteça isso aí, né? Eu já vi grandes áreas com isso aí, desse jeito. E com o tempo se perde tudo, né? Então, isso aqui foi uma campanha até da Incapera, aqui do Espírito Santo, ó, que isso aqui está acontecendo muito no norte do estado, tá, gente? Isso aqui não é só lá no Piauí, não. Aqui no Espírito Santo está acontecendo muito processo de desertificação. Bom, aí nós temos 2 solos. Olha para esse solo aqui e olha para esse solo aqui, né? Esse solo aqui e esse solo aqui. É lógico, se você planta um café num local como esse aqui, né? O que acontece quando as gotas de chuva batem sobre uma superfície como essa aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui se chama splash. Não tem tradução, é uma palavra em inglês que significa desagregação, né? Vamos no popular. Desagrega o solo. É o primeiro passo para começar um processo erosivo. Uma lavoura de café no local como esse aqui, além de você ter que corrigir praticamente todo ano com calcário, você vai ter que usar muito adubo, porque o solo é muito pobre, tá? Agora, olha por outro lado um solo que a gente chama de um solo orgânico, né? É um solo rico em vida, biodiversidade, né? Ácaros, calêmbulas, né? Todo tipo de inseto, né? Minhoca, nelídeos, aqui tudo, né? A raiz do café, por exemplo, ela, quando encontra um solo como esse aqui, ela vai se aprofundando, porque ela tem facilidade de penetrar e ela consegue chegar, tem solos como esse aqui, que você encontra a raiz de café a 2 metros de profundidade. Sendo que nesses aqui, a raiz fica confinada aqui em cima, porque ela fica desesperada tentando achar água aqui em cima, como de um modo geral esses solos aqui eles não têm água em camada mais profunda, a raiz não desenvolve. Esses aqui eles vão acumulando água. E como tem essa proteção aqui, a matéria orgânica absorve muito mais água do que a areia praticamente não absorve água nenhuma. Então, mesmo em época de seca, em camadas mais profundas só contém água. Então você vê lavouras de café muito bem desenvolvidas, que é aquele caso que eu mostrei para vocês ano passado, no Manejo 2, do sistema AP Romero, né, que fez aquele manejo do mato, usando gesso, e estimulou a raiz aí a camadas profundas, né? Então é como se você estivesse fazendo uma irrigação subsuperficial, né? Bom, matéria orgânica tem vários fatores que influenciam. Não vou entrar em detalhe com isso aqui, que isso aqui já é muito específico, né? Vai depender da fonte do material que você colocar, do clima, lógico. Quanto mais elevada a temperatura, mais rápida é a decomposição da matéria orgânica. Umidade demais é ruim. Umidade de menos, você pode, com temperatura alta, oxidar a matéria orgânica e ela se tornar volátil, virar dióxido de carbono e ir embora, né? O solo, a CTC, todos esses fatores aqui contribuem, né? Por isso, né, que é ideal que você mantenha o solo sempre coberto. Bom, isso aqui são
utilização de solo no Brasil, né? De um modo geral, a gente vê 16% é usado para lavoura, 30% de pastagens e 26% de pastagens naturais. Os netos são variáveis, né? Florestas naturais 16, coisa e tal, e aqui são os biomas que a gente tem, né? Nós estamos aqui, Espírito Santo, essa parte de Minas Gerais, aqui, Zona da Mata, Mata Atlântica, né? E aqui a gente tem um sistema de classificação da capacidade de uso da terra. Professor, tem aluno querendo entrar. Desculpa. Esse aqui é difícil que a gente não vê. Marisa. Ô, Marisa, tudo bom? Bom. Então, esse aqui é o sistema de capacidade de uso da terra. Isso aqui foi desenvolvido, gente, nos anos 1950, 60. Tá? Numa época quando estava começando a se falar em conservação do solo, um grupo de agrônomos da UFV e da Exalc desenvolveram esse sistema de classificação. Então, tem a classe 1, que é aquela que eu mostrei para vocês. Terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de conservação. Classe 2, já são terras cultiváveis com problemas simples de conservação ou manutenção de melhoramentos. À medida que você vai aumentando a classe, os problemas vão aumentando. Então, essa aqui seria uma classe 1, por exemplo. Tá vendo? Não tem rocha, não tem nenhum impedimento. Você vê que o solo aqui é um latossolo vermelho e amarelo, né? Bonito, vermelho, bem estruturado. Aqui do lado, tá vendo? Tem uma pequena reserva, aqui do lado é plano. Então, você vê que isso aqui é um solo classe 1, no máximo 2, né? Agora, tem as classes 5, 6 e 7, que são impróprias para lavouras. Mas você pode usar para pastejo e reflorestamento. Tem lugar que você vai, Brejetuba, eu acho que vocês conhecem, Conceição, uma parte de Muniz Freire também, Batiba, mesmo Castelo, ali na região alta de Castelo, a maioria ali, gente, é isso aqui, é classe 5 e 6, tá? Que seriam condições como essa aqui, que não deveria se plantar. Mas aí a pessoa vai e planta, aqui é café, por exemplo, tá vendo? Se você não faz prática adequada, acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma lavoura de café que não se utilizou de prática conservacionista, você fez isso aqui, ó, né? Você já pensou o tanto que foi lavado de solo da camada do horizonte OA aqui, né? Esse material está sendo todo carreado, quer dizer, é o dinheiro do produtor que está indo ralo abaixo, que a gente fala. É como se você estivesse rasgando dinheiro. Porque o material que está sendo levado aqui é um material rico, é o solo rico. É onde tem nitrogênio, fósforo, potássio, matéria orgânica, os micronutrientes estão nessa camada aqui. Vai ficando aqui o horizonte pobre, ó. Tá vendo como que para baixo aqui é muito mais pobre? Pela cor aqui você vê, ó. Aqui em cima você vê um tom ainda vermelho escuro, né, com alguns pontos até pretos aqui ainda, negro, dizendo que é matéria orgânica. Daí a pouco, olha só o que vai acontecendo, né? Vai ficando desse jeito aqui, né? É lógico que a vida útil da sua lavoura vai ser muito menor, né? Muito menor, né? E tem a classe 8, que é aquela que é proibitiva mesmo para lavoura, né? Até para pastejo e silvicultura. Então, isso aqui tem que ser APP, né? Flora, fauna e recreação, que seria uma área como essa aqui, ó. Como é que você vai plantar num lugar escarpado igual a esse aqui? Para plantar o café, você teria que amarrar uma corda, né? Porque qualquer chuva ia descer morro abaixo, né? Aqui é o lugar ideal. Principalmente se for fachada noruega, vocês lembram ainda disso? Fachada soalheira e fachada noruega, né? Aqui é o lugar ideal. É o terreno mais fértil, se você faz curva de nível aqui certinho,
barreiras vegetativas. Você vai ter lavoura aqui para muitos e muitos anos. Né? Agora, aqui, nem pensar. Aqui poderia, né? Quando não tinha essa legislação que tem hoje, aqui, né, seria classe 3, você poderia plantar café. Só que agora é APP, né? A área de preservação permanente, você tem que recompor com vegetação nativa. Né? Eu gosto muito dessa foto aqui, que essa foto aqui é do Vietnã. O pessoal planta arroz no tabuleiro aqui, sabe há quantos anos? Há 3.500 anos. E o solo continua fértil, continua produzindo. Aqui conservado, até porque essa água aqui, lá é diferente da nossa nascente, lá é água de degelo. Né? Na época aqui neva, nessas regiões altas, forma gelo, neve, quando esquenta vai descongelando e vai formando aqui os córregos e riachos que eles vão acumulando, porque lá não tem essa fatura de água toda. Né? Então você veja bem, 3.500 anos você plantando no mesmo lugar. Significa que é totalmente viável você fazer isso. Né? Essa foto aqui é antiga, foi em 2007. Essa aqui é a Ana Maria Primavesi. Não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Ela é um mito entre o pessoal da agroecologia. Ela faleceu ano passado. E o primeiro evento que a gente fez lá, no outro campus que eu trabalhava, era no Cefet na época ainda, eu e o professor Bastiani, amigão meu, a gente convidou-a para passar 3 dias lá com a gente, para fazer palestras, para fazer vivências, né? Então é uma pessoa fantástica e ela entende muito de solos, né? Foi professora da Exalc muitos anos, ela é alemã, né? Ela veio da Alemanha para o Brasil, ainda menina, né? Casou aqui no Brasil, e ela produziu esse livro aqui. Esse livro aqui eu diria que é um dos livros mais famosos que existem, né? Manejo Ecológico do Solo. Ana Maria Primavesi, e já tem falando sobre adubação verde. É um livro que, se algum dia vocês... Na biblioteca do IF tem, tá? Eu não sei se a biblioteca está emprestando, se tá, não sei como é que está. Mas se vocês puderem ler um dia, vale a pena ler, porque ela ensina muita coisa prática, né, para você mexer. Né? E ela tem essa frase aqui, né? O segredo da vida é o solo. Porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Ana Primavera. Né? Gosto muito dela, né? Ela é fantástica. Deixa eu ver aqui que horas são. Dá para a gente começar a outra apresentação. Tá? Ô, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Como é que tá? Pode continuar, então, né? Vamos lá. Vou ficar mais um pouquinho aqui, só para até dar 8 horas, tá bom? Essa aqui é a parte 3, tá? Esse começo aqui, né, conta um pouco daquela revisão, né, de como começou os movimentos de agroecologia, que eu já falei hoje, que de modo geral uso uma por aula, né? Hoje eu usei 2, então essa parte aqui eu vou passar, né? Chamando só para algumas atenções, essa foto aqui, por exemplo, vocês não viram ainda. Né? Isso aqui é uma bacia hidrográfica. É como se fosse aqui o Rio Alegre descendo, lá de Alegre, chega aqui e ele encontra o Itapimirim. Né? Esse encontro aqui se chama Foz. Então, aqui seria a Foz do Rio Alegre. Né? Aqui é o leito, você tem o leito menor, o leito maior. Meandros são as curvas do rio. Quanto mais meandros tem, melhor, porque você quebra a velocidade das águas. Aqui tem um afluente da margem direita, um afluente da margem esquerda,
E as nascentes são nos pontos mais altos, né? Mas é lógico que tem nascente ao longo de todo o trecho, né? E dentro dessas bacias hidrográficas, você tem várias microbacias. Aqui tem uma microbacia, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, né? Cada uma tem o seu divisor de águas e o seu córrego, de um modo geral, né? E o somatório desses córregos, dessas nascentes, vão formando pequenos riachos que eles vão se somando a outros até formar um grande rio como o rio Itapemirim, né? Que tem água do rio Castelo, Rio Braço do Norte, Braço do Sul, né? Rio Alegre, por aí afora, né? Bom, então aqui para vocês entenderem algumas expressões dessas aí, aqui em cima você tem nascentes, por exemplo, e aqui você tem um dreno. Aqui formou um lago, né, desce, até se juntar esse com esse aqui e chegar num rio principal. Seria o Itapemirim, por exemplo. E Itapemirim vai correndo, correndo, aí chega lá na barra do Itapemirim, né, que é a foz do rio. Alguns rios formam um delta, que não é o caso do Itapemirim. O Rio Doce forma um semidelta. O Rio Amazonas forma um delta. A ilha de Marajó fica um pouquinho aqui na frente, aqui, né? Delta são ilhas que foram formadas com o tempo de terra e solo que foi descendo das regiões de montanha. Elas vão chegando na foz, vão se acumulando e vão formando ilhas, né? Tem ilhas enormes, que é o caso da ilha de Marajó, por exemplo, né? É a maior ilha fluvial do mundo, né? Aqui é um divisor de água, ou cumieira do morro, né? Então, a água que bate nesse ponto aqui, ela vem para cá, faz parte dessa microbacia aqui. A que bate aqui, ela já vem para cá, então faz parte dessa outra microbacia. Esse aqui é um canal que drena essa microbacia aqui, tá? Aqui a mesma coisa. Imagine, por exemplo, que o Sol nasça nessa direção aqui, tá? E faz esse movimento que eu estou mostrando e se põe aqui. Vamos supor que aqui é leste e que aqui é oeste. Qual que seria a melhor fachada para você plantar café? Essa ou essa? Ou essa? Ou essa? Seria sempre aquelas que pegam o sol da manhã. Então, essa aqui para café é melhor do que essa. Essa aqui é melhor do que essa. Essa aqui é melhor do que essa. Se for banana, então, nem se fala. Banana não aguenta isso aqui, né? Banana tem que ser a fachada noruega, né? Então, isso é importante, né? Aqui, por exemplo, o solo é mais profundo do que aqui. São várias coisas que você pode ver numa fotografia como essa aqui, né? Aqui mostra o perfil topográfico de um rio. Já é mais ou menos aquilo que eu mostrei lá atrás, né? Outra palavra que talvez vocês não conheçam, interflúvio. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor, né? Corpo fluvial é rio. Fluvial é chuva, fluvial é rio, tá? Então, aqui você tem um corpo, né, hídrico. Aqui você tem outro corpo hídrico, né? Fluvial. Essa região aqui, entre esse corpo hídrico e esse outro hídrico aqui, é chamado de interflúvio, ou seja, uma região que fica entre dois canais. Região de interflúvio, tá? Essa faixa aqui é chamada de vertente, né? Pode ser escarpada é quase vertical. Quanto mais vertical for, menos recomendada é para a prática de agricultura, né? E aqui a gente tem o rio. O rio ele fica no fundo do vale, E aqui você tem as margens do rio, né? Então, aqui você tem o leito menor, que é onde o rio fica na época, maior período do ano, e aqui é o leito maior. Aí tem gente que vem e constrói a casa aqui. Quando dá enchente, alaga. Aí ele briga com o prefeito, com o governador.
Não pode brigar, porque aqui não é lugar de você fazer casa. Nem é lugar de você plantar, né? Porque vai ter enchente, sempre vai ter enchente. Um ano ou outro vai ter. E vai vir aqui no leito maior do rio, né? Bom, aqui tem aquela fotografia que eu já mostrei para vocês, né? Falamos de práticas conservacionistas. As mais conhecidas. Plantio em curva de nível, tá? Terraceamento, plantio direto, associação de culturas, rotação de culturas, isso tudo a gente vai ver exemplos, né? Aqui a gente mostrou aquela bacia, chegamos aqui no componente solo, falamos de como ele é formado, né, as etapas que tem. Aqui é uma outra coisa que eu não tinha falado, mas você já deve ter estudado isso aí com o professor Otacílio, né? Textura do solo. Você tem a estrutura do solo e tem a textura do solo. A estrutura do solo você consegue alterar. A textura, não. A textura é a composição das partículas do solo. Né? Por exemplo, você manda fazer análise física do solo. Aí chega lá, fala que tem 70% de silt e 30% de areia. É um solo de textura média. Né? Aí você chega lá, não, tem 90% de silt e 10% de areia. Então, é um solo arenoso. Né? Então, aqui que você vê qual que é a textura do solo. Né? Aqui é aquilo que eu já mostrei para vocês agora mesmo, né? Aquele problema de erosão, as classes do solo. E agora a gente vai falar um pouco do componente água. Tá? Deixa eu só ver que horas são. Dá tempo. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Né? O componente água, ele está intimamente ligado ao componente solo. A gente acabou de ver o solo. Tá? Só que apesar da gente falar dos dois separados, mas eles se misturam o tempo todo. Né? Então, primeira coisa que chama atenção. Se você conseguisse juntar toda a água que existe no planeta Terra, você teria isso aqui. Tá? O resto seria tudo rocha e solo. Água, só isso aqui. Tá? Para você comparar de uma forma melhor, isso aqui seria a Terra sem água. Aqui essa água está espalhada aqui tudo. E isso, esse pontinho aqui seria a água doce. Tá? Água doce, água salgada e água doce. E aqui seria o nosso planeta, que é basicamente rocha, com uma crosta muito superficial, que é chamada de solo, que é onde você produz tudo que a gente se alimenta. Né? É água. Oi? Diga. Tá ruim o som. É a soma da água superficial e subterrânea? Isso. É isso aqui. É muito pouca, tá, Adriano? É muito pouco. A gente acha que é muito, né? Porque a gente vendo, você tem mais superfície coberta por água do que por terra, por causa do mar, né? Só que é 60, 70, 80, quando muito 100 metros, 200 metros, um lugar ou outro que tem 1000 metros, né? Só que vocês viram qual que é o tamanho do diâmetro da Terra? 5.500 quilômetros. Então você tem uma camadinha de água por cima, o resto tudo é material sólido. Entendeu? Então, de água, você teria só isso aqui. Tá? E água doce, só isso aqui. Então, por isso, quando você vê por fora, você acha que tem muito mais água, né? Só que é uma camadinha leve. Daqui até chegar aqui no centro, são 5,5 quilômetros. E a água está aqui, a água do mar mesmo é 100, 200, 300. Né? O lugar mais profundo são 8.972 metros. É o ponto do oceano mais profundo que existe. Tá? Bom, então a água é isso aqui. 97,5% água salgada, 2,5% água doce,
Desses 2,5%, 69% é água congelada. 29% águas subterrâneas. Só 0,3% que é rios e lagos. 0,9% é outros, água que está dentro do solo, por exemplo. Entendeu? Então, você vê que a gente só tem 0,3% de águas disponíveis. É muito pouca água. É daí que a gente vê o cuidado que a gente precisa ter. O ciclo hidrológico você já conhece muito, não vou falar tanto, né, porque evapora, né, a forma de vapor d'água, tem uma circulação, né, na atmosfera. Você vê que nuvens da Amazônia vêm chover aqui no Espírito Santo, né? E em função do calor e tal, ela condensa e chove e tem todo esse movimento aqui de novo, né? Bom, aqui estão, para quem gosta de curiosidade, você consegue ver, Adriano, dentro disso que você perguntou, onde que estão os estoques de água, né? A atmosfera contém uma quantidade de água relativamente pequena, 13 mil quilômetros cúbicos de água, né? Os oceanos é o maior reservatório. 1,350 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Água subterrânea, tá vendo? 8,2 milhões. Né? Aqui está tudo. Os rios transportam 40 mil quilômetros cúbicos. Você vê que é o menor estoque de água que tem, né? As geleiras têm muito mais água do que os rios. Então, isso aqui é curiosidade, para a gente ter uma ideia, né? Professor, Oi? água de geleira é água salgada? Não, é doce. É doce, toda doce. Só que ela está congelada, né? Então ela é praticamente indisponível para a gente, né? Mas é doce, é toda doce. Existem já pesquisas, né, de gente querendo usar água de geleira, né? Alguns lugares que não tem. Mas é mais fácil dessalinizar a água do mar do que pegar água de geleira, né? Que é longe, né? É difícil o transporte, né? Água de geleira doce. Então você tem aqui, por exemplo, neve. Os rios principais da Europa e da Ásia, descongelamento de geleira. No Brasil não tem. Um pouquinho da água do rio Amazonas vem lá de geleira, mas muito pouco, né? Do Brasil são nascentes mesmo e água de chuva. Então aqui, né, é tudo que acontece na atmosfera, né? Aqui a gente mostrou uma encosta clássica. Imagine uma encosta como essa aqui, muito comum, eu já vi, basicamente aquela foto que eu mostrei para vocês lá no começo. Você plantar café no morro desse aqui, numa encosta dessa aqui, sem fazer nenhuma interceptação. O que vai acontecer com o solo daqui, né? Vai descer morro abaixo. Né? Você vai ter uma vida muito curta da sua lavoura. Aqui são curiosidades, né? Você já deve ter estudado, mas talvez não lembre, né? As bacias que tem. A nossa é aqui, Atlântico Sul, a nossa bacia, né? Essa aqui, do Sudeste, né? O Itapemirim está aqui dentro e tal. Aqui tem mapa geológico, né? Mostrando a área, o tipo de bacia que a drenagem. São fatos interessantes para quem estuda. Esse material eu já postei para vocês aí, tá, gente? Quem quiser se aprofundar mais, a nossa está aqui, ó. Região hidrográfica Atlântico Sudeste. Atlântico Leste já pega mais a parte da Bahia, Ilhéus e coisa e tal, né? Aqui tem a vegetação associada, e aqui tem coisas interessantes, né? Por exemplo, isso aqui é uma foto de satélite, né? Esse aqui é o rio Amazonas, e aqui é o delta do Amazonas. Ó. Tá vendo? Essa terra aqui, essas ilhas que se formaram aqui, elas vieram descendo por aqui, olha. Tá? Aqui já é a bacia do Rio da Prata, que separa o Uruguai da Argentina, nossos irmãos aqui, né?
E o Rio da Prata, ele depende 100% das águas dos rios brasileiros, Rio Paraná e o Paraguai. Eles vão descendo e vão formando o Rio da Prata. É interessante a gente entender isso que eu falei, gente, como que a terra de erosão que vai descendo vai mudando a topografia ao longo de milhares de anos. Esse aqui é o Rio da Prata, tá? Que é o somatório do Rio Paraguai com o Rio Paraná. Né? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é aquilo que eu já mostrei para vocês agora mesmo, o organossolo. Isso aqui não existia. Era livre. Só que essa terra toda que está descendo aqui, ela vai acumulando aqui. O rio aqui vai sendo assoreado. E vai vindo aqui vegetação por cima. Daqui a uns 5, 10 milhões de anos, por exemplo, essa vegetação vai cobrir tudo isso aqui. Ó. Vai ficar um filete aqui. O rio continua aqui por baixo, né? Subterrâneo. Significa que ele desaparece. Mas por cima ele vai ficar um filete. Isso aqui, essa cor amarela, é erosão brasileira, tá, gente? Que foi fazer isso aqui, para você ter uma ideia. Tá? Aqui você vê melhor ainda. Isso aqui está acontecendo no Rio Itapemirim, tá, gente? No Rio Castelo, no Rio Alegre. E Alegre é fácil ver, né? Quem passa ali pelo Hospital de Alegre, para naquele pontilhão que tem ali, olha para dentro do córrego. Vocês vão ver um monte de areia, terra, o que é isso aqui? Numa outra escala. Então, o rio, aquele córrego que passa dentro de Alegre, por exemplo, ele vai secar. Quando? Daqui a uns 30 anos, 40. Mas não tem jeito de não secar? Tem. Se você fizer trabalho de recuperação e conservação das cabeceiras dele. Aí, se não fizer, ele vai secar. Não precisa ser gênio nem inteligente demais para saber disso aí, porque é uma coisa óbvia. Isso já aconteceu em todos os lugares. Aqui o Rio da Prata você está vendo, né? Olha como que a terra vai entrando aqui dentro e vai desenvolvendo vegetação, em função dessa terra que está aqui. Né? Tipos de foz, curiosidade, isso aqui é um delta, aquele que eu mostrei lá do Rio Amazonas, e esse aqui é um estuário. O Rio Itapemirim, ele chega na barra do Itapemirim desse jeito. O Rio Alegre, quando entra no Itapemirim, ele faz isso aqui também, que se chama estuário. Tá? Aqui chama delta. Tá? Bacias hidrográficas, aquilo que a gente já mostrou, né? Nascente, aqui subafluente, rio principal, foz, embocadura. Aqui uma série. O Caparaó é isso aqui, tá, gente? Caparaó tem aquela montanha toda lá, virada para Minas, para o Espírito Santo, Espera Feliz, Dores, né? Vem descendo ali, você vê que tem 3 rios que nascem, que têm suas nascentes ali naquela região, né? E vai descendo. O rio Itapemirim, por exemplo, ele começa lá, né? Depois se soma com as águas de Castelo, né? Que vem lá de Venda Nova, né? Que vai juntar ali na ponte das duas barras, formando Itapemirim, alargando o rio Itapemirim. Né? É isso aqui em todo lugar. Exutório é o ponto de saída de uma bacia hidrográfica. Então você tem aqui uma bacia hidrográfica. Esse aqui é o rio Corumbataí, por exemplo, né? Fica lá em Goiás. Aí ele vai drenando, como se fosse isso aqui, várias microbacias. Quando ele chega aqui no ponto que ele desemboca no rio maior, esse ponto aqui se chama exutório. Tá? É a saída do rio. Né? Tipos de bacias, que já é mais complexo, quem quiser entender, endorreica, exorreica, arreica, criptorreica. Tá? Aqui tem explicação de cada uma delas. Né? Classificação dos rios, a gente tem rios de planalto e rios de planície. Né? O nosso caso aqui, basicamente, é rio de planalto. O rio Bom Jesus de Itabapoana, né? O rio Itabapoana, quando chega ali na divisa do Espírito Santo com Campos, forma isso aqui. Né? São as terras mais férteis que tem aqui no Espírito Santo, né? Em função desse tipo de rio. Né? Classificação de rios, tipos de canais, e aqui vem as conformações. Aqui é uma bacia hidrográfica que eu vou comentar com vocês na próxima aula.
tá? Aqui eu só quero mostrar para a gente acabar a aula de hoje, para vocês fixarem bem isso aqui, tá? Isso aqui, gente, é um afluente do Rio Araguaia. Tá? O Rio Araguaia é um rio importante aqui do Brasil, né? E ele tinha esse formato aqui, tá vendo? Isso aqui é o Buriti, é uma palmeira famosa, e aqui a área alagada, né? Você vê que tem aqui, se chama veredas, esse tipo de formação aqui. Aí alguns fazendeiros doidos inventaram de plantar café. Para plantar café, eles fizeram o quê? Drenaram, aprofundaram o leito do rio. O que aconteceu com esse rio? É o mesmo lugar, tá, gente? Esse lugar aqui é esse aqui. O rio ele deixou de ser um rio permanente, passou a ser um rio temporário, né? Porque na hora que você fez o dreno, a água que ficava acumulada aqui, que reabastecia, ela deixou de existir, tá? Comparando para vocês entenderem, a região de veredas e região de matas funciona como se fosse uma esponja, tá vendo? Aqui dentro como se fosse uma esponja. Ela retém muita água e vai liberando a água lentamente ao longo do ano. Com a ação do homem, fica com a esponja velha, né? Fogo, essas coisas todas aqui. É lógico que aqui vai armazenar muito menos água do que aqui, né? Bom, pessoal, vamos parar por aqui então, tá? Aqui já deu, chegou no slide 30, fica fácil de eu lembrar na próxima aula que a gente parou aqui, beleza? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou muitas dúvidas e muitas perguntas e poucas perguntas? Gislaine, viu como que é lá a sua... Debaixo do seu pé do café, o que tem? Mariana e Marisa, vocês viram? Micael. Eu vi, professor. Pois é uma coisa doida, né? Que de modo geral a gente está acostumado a ver só a parte de cima, né? A gente esquece que tem aquilo tudo ali, né? E a vida do café está debaixo da terra, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Você tem que cuidar muito bem do solo, e é ali que vai reter água, nutrientes, essa coisa toda, para você ter... Ô, professor, deixa eu te perguntar. Tem aqui o meu cunhado, no sítio dele, tinha, né, uma plantação de eucalipto. E ele plantou lavoura lá. Então, assim, ele tá tendo dificuldade de levar essa lavoura adiante, sabe? Porque ela sofre muito. Sim. De vez em quando ele me pergunta algumas coisas, só que, assim, eu não tenho muito o que falar, porque, na verdade, a gente sabe que o local onde eucalipto é plantado, A resseca do depois, solo, né? Por várias questões. Mas você, nas próximas 2 aulas, você vai ver o que a gente faz para recuperar essas áreas. Aí você vai poder falar para ele, porque tem jeito, tá? Mas aí, deixa passar mais 2 aulas, você tem que entender isso que eu mostrei agora, hoje. As apresentações estão com vocês aí, tentem revê-las. Se quiser material escrito mais do que isso, eu sei que é difícil, que às vezes vocês têm outras funções, né? Mas se quiser alguma coisa mais, deixa na hora que chegar a parte mais prática, aí eu vou mandar mais, assim, coisa de menos conteúdo para vocês entenderem melhor. Como que faz plantio direto, como que faz adubação verde, o que pode usar, né? No meio do café, o que você pode fazer. Isso tudo a gente vai ver, tá? Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu vou parar a gravação aqui. Depois